Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, a Imaculada Conceição. Meu irmão, minha irmã, ouvinte desta emissora, internauta que nos acompanha através do canal no YouTube, bom dia, Deus te abençoe ricamente. A Quaresma está chegando aos seus últimos dias. E o coração da igreja começa a aproximar-se do mistério mais profundo da nossa fé, a celebração viva, litúrgica da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trabalhar com você nesta manhã de sábado da paixão, amanhã já é domingo de Ramos, o tema decidir-se por Cristo. Ao longo da vida, nós precisamos tomar decisões importantíssimas. Algumas decisões parecem pequenas no momento em que as fazemos, mas acabam determinando o rumo de toda a nossa história. Na vida espiritual acontece algo semelhante. Não basta admirar Jesus de longe. Chega um momento em que o coração precisa escolher se quer caminhar com ele ou não. É a decisão que nós precisamos tomar diante do mistério. Santo Tomás de Aquino ensinava que a fé não é apenas aceitar ideias, mas orientar toda a vida em direção a Deus. A fé, pistes do grego, ela é um dom do Espírito Santo. E a fé, ela não é uma ideia, ela não é um conhecimento meramente humano, é algo sobrenatural, porque é pela minha fé que eu irei orientar minha vida em direção a Deus. Aí, se você vai querer provar tudo cientificamente da fé, você vai embaraçar. Vai embaraçar e a coisa não vai andar, porque a fé não se prova no laboratório. A fé é algo sobrenatural. Aquilo que é sobrenatural não cabe numa averiguação científica. Isso é bobagem. Daí que muitos intelectuais, cientistas que são cristãos, eles são humildes. Eles trabalham a ciência e sabem que o campo da ciência é diferente do campo da fé. O campo da ciência, ele é matemático, ele é físico, ele é quântico, trabalha com dados empíricos, averiguáveis, enquanto que a dimensão da fé é uma dimensão de aceitação. Eu creio. Eu submeto a minha vida, a minha vontade à graça de Deus. A graça é invisível, é sobrenatural, ela é teológica. Ela não cabe num tubo de ensaio, ela não cabe numa experiência científica, porque a fé não é empírica. A fé você não pega, você não apalpa, você não conduz essa fé, você não tem como medir. É algo profundo, subjetivo, espiritual. E o ser humano é corpo e alma. Por isso nós precisamos ter esta consciência profunda de que a minha fé me leva a aderir a Deus. Talvez você que me escuta neste momento esteja vivendo um tempo também de decisão interior. Pode ser uma mudança de vida, uma reconciliação, um retorno à oração, um passo de confiança que você ainda não teve coragem de dar. Isso é profundamente decisivo para nós. Então você que está estudando, que está aprofundando filosofia, mergulhado no profundo da ciência, e você parece que está esquivando da fé. Não faça isso. Você pode perfeitamente ter a sua fé, a sua racionalidade como um conjunto de um pássaro. A fé é uma asa, a razão é outra. As duas realidades dentro do ser humano não se contradizem.
Quem faz a contradição são aqueles que ignoram a Deus, ignoram a verdade. Mas a fé e a razão não se contradiz. Pelo contrário, São João Paulo II, quando estuda isso na Fides et Ratio, Fé e Razão, naquela encíclica muito boa, você pode baixar, pode entrar lá no site do Vaticano. Fé e Razão de São João Paulo II é uma encíclica e ele fala disso. São realidades que podem conviver harmonicamente. A pessoa pode ser o cientista mais profundo que tenta compreender e varrer as distâncias mais longínquas do universo, captada pelos telescópios mais poderosos, e pode ter uma fé simples, porque a fé é humildade. E o cientista que entra no orgulho, ele destrói a sua própria realidade humana. Porque o orgulho não vai muito longe. E a fé, sim, a fé nos transporta para realidades sobrenaturais, indizíveis, inefáveis, que nós nem damos conta de falar sobre elas. Por isso que a Quaresma é esse tempo exatamente que nos conduz a um ponto fulcral da nossa vida cristã. Decidir-se por Cristo. Não é decidir-se por Buda, não é decidir por Maomé, não é decidir por Allan Kardec, porque nós somos cristãos, nós vamos decidir por Cristo. Não vamos decidir por Confúcio, nem qualquer outro líder religioso das religiões antigas, naturais, e muito menos por ideias. E tem gente que decide por Che Guevara, decide-se por Karl Marx, decide-se por ideias, por marxismo, por comunismo. Isso não leva a nada, de maneira alguma. Isso não serve para nada. São amontoados intelectuais de orgulho, de misérias, de matança, de tudo que não presta, e as pessoas acorrem a isso pensando que vai dar um sentido à sua vida. Que dia que Karl Marx vai dar sentido à vida de uma pessoa? Nunca. Só Jesus é capaz de dar o real sentido para a nossa vida, porque Ele é o Cristo, Ele é Deus, Ele é o centro. Santa Teresa de Calcutá dizia que o amor verdadeiro se mostra nas escolhas concretas do dia a dia. Você vai escolhendo de acordo com a sua fé. E a fé católica, ela produz em nós uma vida moral. Porque a minha fé me leva a decidir-se pelo bem, por uma vida reta, uma vida moral, uma vida de santidade, por aí vai. Não se trata apenas de sentir fé, mas de viver de acordo com a fé. Muitas pessoas vão à igreja, tem umas igrejas esquisitas aí que pessoas pulam, caem, gritam, cantam, choram, mas lá fora está vivendo como se Cristo não existisse. Não é isso. A fé ela é muito mais que um sentimento. Sentimento não é fé. Nós podemos ter sentimentos com os nossos atos religiosos. Eu posso, numa missa muito concentrado, celebrando ali o mistério da Eucaristia, do sacrifício de Cristo, eu posso chegar às lágrimas, mas são lágrimas orantes. Uma pessoa numa oração pode, numa concentração profunda, numa lexio divina, pode se emocionar, sim. É uma emoção orante. Não adianta você emocionar pelos seus próprios sentidos, mas depois você não ter aquela perseverança, aquela tremenda aceitação do caminho moral que a fé em Cristo me dá. Talvez muitos de nós estejamos lutando com dúvidas, fraquezas ou medos. Isso faz parte do caminho humano, mas Deus continua nos chamando cada vez mais a cada um de nós com os nossos tropeços, com as nossas dificuldades. E quando o coração responde com sinceridade, mesmo que de forma imperfeita, a graça começa a agir. Os santos não foram santos, já nasceram santos. Todo um processo de adaptação à fé, de entrega, de cura, de purificação. Nossa Senhora, sim,
imaculada, desde toda a eternidade, escolhida por Deus para ser o primeiro sacrário vivo da humanidade. Mas nós nascemos com o pecado original, com as inclinações, com a concupiscência que a gente vai lutando e combatendo ao longo da vida. Este sábado nos coloca às portas da Semana Santa. É como se a igreja nos perguntasse: você quer realmente caminhar com Cristo até a cruz e até a ressurreição? Se você quer, você vai fazer bem sua Semana Santa. Você não vai sair por aí para festejar, para ir para lago, para praias, para onde quer que, para resorts e mais coisa, para beber, para comer, e sem participar da vida concreta da Semana Santa na sua paróquia. Católico vive a sua Semana Santa intensamente na sua comunidade, na sua paróquia. É isso que eu desejo para você, que nós tenhamos uma Semana Santa muito profunda, muito bonita e comovedora dos nossos corações, e que a gente chegue ao domingo da ressurreição, de hoje a 8 dias, com muito mais santidade do que hoje. Assim seja. Amém. O evangelho deste sábado, João 11, 45, 56. Se você for à missa durante o dia, você vai ouvir esse texto. Depois da ressurreição de Lázaro, muitos começaram a acreditar em Jesus. E o evangelho mesmo diz: muitos dos judeus que tinham vindo à casa de Maria, vendo o que Jesus fizera, acreditaram nele. Mas outros vão até as autoridades e relatam o que aconteceu. São os fuxiqueiros, aqueles que não aceitaram Cristo, que queriam um Messias corrupto, militar, que matasse as pessoas. A partir desse momento, os líderes decidem procurar uma maneira de eliminar Jesus. O Evangelho mostra claramente que diante de Cristo não existe neutralidade. Ou o coração se abre à fé ou se fecha. Esse é o ponto. Uma pessoa pode ir escutando sobre Jesus, acha interessante, mas quando se apresenta a cruz, a pessoa corre. Não, isso não é Deus. Deus não morre. Vocês mataram Deus. Porque não entendeu. Por isso que a fé precisa também ser explicada. Meu caríssimo irmão, minha caríssima irmã, a presença de Jesus continua provocando decisões. Cada pessoa precisa escolher qual lugar que Nosso Senhor deve ocupar na sua vida. E vamos trabalhar isso durante essa Semana Santa e vamos, com certeza, fazer uma Semana Santa melhor do que qualquer outra que nós já vivemos. Amém. Te convido a orarmos juntos. Senhor Jesus, nesta manhã nós te pedimos um coração decidido. Dá-nos coragem para seguir teus passos, mesmo quando o caminho exige sacrifício. Fortalece aqueles que hoje enfrentam dificuldades, os que lutam para recomeçar a vida espiritual, a vida católica. E todos os que procuram um sentido para a própria vida. Que a Virgem Santíssima, nossa Mãe, encoraje você, a mim, para que nós sejamos conduzidos pela graça de Deus e nos tornemos cada vez mais próximos do Senhor Jesus. Com São Padre Pio de Peltrautina, rezemos. Fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão da Imaculada Conceição, venha sobre você e os seus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoado sábado para você e uma santa Semana Santa para todos nós. Amém.